Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Se a fase é ruim. Parar de cantar, né? Começar a apresentar o vídeo logo. Sim, eu tô aqui e eu vou ser seu amigo nesse vídeo. Porque eu vou te lembrar de tudo o que você precisa saber antes de assistir Toy Story 5. Vamos lembrar de grandes momentos, de curiosidades e vamos começar esse vídeo pelo começo. Vamos voltar pra 1995. A Disney voltava a dominar as animações no cinema. Na década de 90, a Disney emocionava o mundo inteiro com A Bela e a Fera. Encantava todos com Aladdin. E fazia todo mundo chorar e cantar em Rei Leão. E em 1995, a Casa do Rato, do Mickey, continuava mostrando a sua dominância nas animações, com o lançamento de Pocahontas. Parecia ser mais um ano que as animações 2D da Disney continuariam sendo a única forma de animação. Porém, tinha um pequeno estúdio fundado na Lucasfilm. Sim, a mesma produtora de Star Wars. E comprada e financiada por Steve Jobs, o fundador da Apple. Foi esse pequeno estúdio chamado Pixar, que depois de várias pequenas animações, estava pronta para lançar o seu maior projeto. Que não era uma história épica sobre princesas, leões ou gênios da lâmpada. Era uma simples história sobre brinquedos. Toy Story conta a história dos brinquedos de um garotinho chamado Andy. E quando ele não tá por perto, os brinquedos ganham vida. E nesse grupo de brinquedos temos o Slink, que é o cachorro mola, o Rex, o atrapalhado dinossauro verde, o rabugento, o cabeça de batata, e o líder do grupo e o brinquedo favorito do Andy, Woody, o cowboy. E tudo tava normal, até chegar o aniversário do Andy, que é quando chega um outro personagem muito marcante nessa história, o patrulheiro espacial Buzz Lightyear. E começa uma dinâmica muito legal entre esses dois personagens, porque o Buzz, ele não acredita que ele é um brinquedo. Você é um brinquedo! E o Woody começa a ficar meio estressado com isso, porque todo mundo acha o Buzz mais legal, mais maneiro, deixando o cowboy muito enciumado, a ponto dele quase virar um vilão desse filme. Mas daí surge um vilão de verdade nesse filme. E quem seria um vilão para os brinquedos? Obviamente uma criança que destrói os brinquedos. E essa criança era o Sid. O Sid não só quebrava os brinquedos, mas ele fazia experimentos bizarros. Quem não ficou morrendo de medo quando o Woody e o Buzz foram parar na mão do Sid? Mas pra quem não lembra, o Woody e o Buzz fazem as pazes e de maneira eletrizante eles conseguem fugir dali. E a partir daqui nasce uma das amizades mais legais da Pixar. A família do Andy se muda no final do filme e todo mundo fica feliz. Até o próximo filme. O primeiro filme foi um sucesso. E quando tem um sucesso grande como esse, tem que ter uma continuação. Só que a Pixar, ela não queria ter essa cultura de ficar fazendo continuações. Mas com uma forçadinha ali da Disney, que ainda não era a dona da Pixar na época, eles tinham apenas um acordo de distribuição ali, e ainda assim a Disney ficou lá na orelha da Pixar, né? E aí, com muita insistência, a Pixar falou, tá, vamos fazer o Toy Story 2. E ainda bem que fizeram isso. Toy Story 2 continua a história de brinquedos do Andy, que agora sofrem de uma grande separação. O Woody acaba indo parar nas mãos do Homem-Galinha, que sim, parece muito com o youtuber imaginário. É, parece mesmo. E aí cabe os outros personagens resgatar o Woody. Só que o Woody, ele fica meio em dúvida se ele realmente quer ser resgatado, porque ele finalmente conhece os brinquedos iguais a ele. Vemos o suspeito mineiro, o leal cavalo bala no alvo e a carismática Jessie. E é muito engraçado, né, você assistir a franquia novamente e perceber que só no segundo filme que a Jessie aparece. Ela é tão marcante nos outros. E nesse filme temos um vilão de verdade. O Mineiro é um vilão que ele tem um propósito além de destruir brinquedos igual uma criança. Ele quer ser guardado pra sempre pra ficar no museu. Mas aí o Woody convence todo mundo que os brinquedos são feitos pra serem brincados. E a Jessie e o Bala no Alvo vão com o Woody. Enquanto o velho Mineiro tem um final ruim. E a evolução dos vilões não para por aí. Vamos ver que no terceiro filme a coisa vai ficar muito mais séria. Toy Story 3 começa com uma cena super emocionante do Andy brincando com os brinquedos e o tempo passando. Só que no final vemos o Andy com 18 anos e ele tá indo pra faculdade. E quem vai pra faculdade não tá mais ali brincando com os brinquedos. Quer dizer, algumas pessoas ainda continuam tendo os brinquedos, né? Enfim, o Andy quer doar todos os seus brinquedos pra uma outra criança brincar. E aí que conhecemos a creche Sunside. E essa creche parece um paraíso. O líder é um ursinho roxo, fofinho, chamado Lotso, que parece ser o cara mais legal do mundo. Mas na verdade comanda uma grande
grande máfia de brinquedos. E meio que obriga os brinquedos ali que não são da panelinha irem para salas mais perigosas. Ou seja, as salas das crianças menores, que bate o boneco, a cabeça do boneco na madeira, que desmonta tudo, que pinta de tinta. O cara não é flor que se cheira. Talvez ele seja um ursinho de pelúcia que se cheire, mas flor ele não é. O Woody, tentando fugir desse lugar, ele vai parar na mochila da Bonnie, uma garotinha fofinha que adora brincar com seus brinquedos. Só que o Woody, ele tem que voltar pra creche pra resgatar os seus amigos, e daí ele arma um plano, que obviamente dá muito errado por causa das interferências do Lotso. E todos os brinquedos do Andy, junto com o Lotso, vão parar no lixão. Você pode dizer tudo sobre a Pixar, menos que ela é previsível. Como Raios, um filme sobre brinquedos falantes numa casa, eles vão pra uma creche e vão parar num lixão. É muito doido se você for parar pra pensar. Bom, finalmente chegamos na cena mais conhecida desse filme. A que ficou mais marcante também. E a que fez muitas pessoas chorarem. Aquela cena que todos os brinquedos estão indo para o incinerador no lixão. Eles estão indo pro fogo. Então, todos eles dão as mãos como uma grande família e aceitam o final deles juntos. E infelizmente, assim acaba Toy Story 3. É o que teria acontecido se não fosse por ele, o Garra. Os ETzinhos que eu não falei até agora, mas são um dos melhores personagens dessa franquia. Só isso aí já foi um final lindo. Mas esse filme tem um final muito mais emocionante. O Andy dando seus brinquedos pra Bonnie e se despedindo de cada um deles. E no final ele dando um tchauzinho pro Woody. E o Andy pega o seu carro e vai embora dirigindo, porque agora ele é um adulto. Esse final, ele foi perfeito pra trilogia. A trilogia de Toy Story é perfeita. As crianças que viram Toy Story quando eram crianças, no caso eu, e no terceiro filme já tava grande, eu. Não era só o Andy que tava se despedindo dos seus brinquedos. Era todos nós, crianças crescidas que estavam dando o último tchauzinho pra sua infância. Quer dizer, era pra ser o último tchauzinho. Até que 9 anos depois, Toy Story 4, o nosso filme mais polêmico. Muita gente não gostou quando esse filme foi anunciado, porque era a trilogia perfeita. Cara, e eu entendo. O filme 3 encerrou essa história com tanta perfeição, é tão redondinho, é uma coisa linda. Aí parece que qualquer coisa que viesse depois de Toy Story 3 seria desnecessário. Mas será que Toy Story 4 é tão ruim assim? O filme continua a história de onde terminou o terceiro. Só que tem uma grande diferença. O Woody deixou de ser o brinquedo favorito. Na verdade, ele não tá nem mais nas brincadeiras direito. A verdade é que a Bonnie não liga muito pro Woody. Então o nosso cowboy fica totalmente abandonado e triste. E tudo piora quando chega o personagem mais engraçado desse filme, o Garfinho. E o Garfinho vira um novo brinquedo favorito da Bonnie. Um garfo de plástico é mais favorito que o Woody e o Buzz e todo mundo. Um lixo, um garfinho do lixo. Sobrou nada pro Woody. O Woody vai parar num parque e ele encontra a boneca Betty, que tava sumida nos outros filmes. Só que agora ela tá totalmente diferente. E daí ela vai conversando na orelha do Woody e ele começa a pensar, nossa, mas será que os brinquedos realmente precisam ter donos? A Betty é livre, ela faz as coisas que ela quer, ela não tem um dono assim, né? No meio disso tem uma boneca vilã e o visual dela dá um pouco de medo mesmo. O nome dela é Gabe Gabe. E tudo que ela quer é aquela caixinha de som do Woody, que puxa a cordinha e fala, tem uma cobra na minha bota. E ela tem esses dois bonecos assustadores como capangas. O que realmente importa nesse filme é que o Buzz e a Jessie, eles ficam muito mais próximos. O Garfinho aprende que mesmo ele sendo um lixo, ele pode ser um brinquedo. E o Woody toma a decisão de se separar do grupo. O Woody percebe que a vida dele não precisa ser apenas servir uma criança. E daí ele escolheu o seu próprio caminho, se unindo a Betty e agora colocando a Jessie como a líder dos brinquedos. E por mais que foi triste, muito triste ver o Woody e o Buzz se separando, foi um final digno pro nosso xerife. Esse filme não é tão bom como os outros. E nem tão marcante, nem tão emocionante, mas foi tão lucrativo como os outros. O que era uma coisa muito importante pra Disney, então deu certo. Mesmo todo mundo não gostando, todo mundo meio que foi assistir esse filme no cinema. Afinal de contas, ainda é Toy Story. E quer saber? Vai acontecer essa mesma coisa no quinto filme agora. E cara, eu tô sentindo assim, sendo muito fã de Toy Story, o quinto filme vai ser muito melhor que o quarto. Uma outra coisa que a gente consegue perceber é a evolução da animação ao longo do tempo. Já dava pra perceber bem isso no terceiro filme, mas no quarto filme, a evolução
evolução é bizarra. Tava quase mais real que a realidade. E o quinto filme? O que vai vir, Dearo? O trailer confirmou o que todo mundo já achava. Aquele tablet, que chama Lilypad, realmente vai ser a vilã desse filme. Vai ser o confronto dos brinquedos versus tecnologia. E a Lilypad vai ser dublada pela Maísa. Olha só. A Bonnie parece que vai estar um pouco mais crescidinha também. Então, uma criança ali, quase adolescente, entrando no tablet, tecnologia. O desafio dos brinquedos vai ser grande. Outra coisa que deixou todo mundo com um pezinho atrás nesse filme é a volta do Woody. Eles mostraram o Woody se separando no outro filme e agora vai trazer de volta. Se fosse só uma participação especial, todo mundo ia gostar. Mas parece que ele vai participar bastante desse filme. O que faz toda aquela despedida emocionante do Woody meio que, tipo, cancela, vai voltar. Teve toda aquela construção de história, de narrativa pra separar o grupo, aí no filme seguinte ele volta. E voltou. Mas uma coisa que parece interessante é mostrando o Woody e o Buzz meio que brigando de novo. Igual no primeiro filme. Pelo que deu pra entender até agora, é que o Buzz acha que o Woody só voltou porque o Woody acredita que o Buzz não é o suficiente pra cuidar da galera ali. Você fica aqui, eu vou com eles. Você acha que eu não vou conseguir? Ou pode ser que aquele Buzz não é o Buzz que conhecemos, já que tem uma cena no trailer que mostra um monte de Buzz Lightyears espalhados pela praia. Outra coisa interessante é que parece que a Pixar vai adotar um tipo de animação diferente de vez em quando. No momento que mostra a brincadeira ali da Bonnie com os brinquedos, parece aquelas animações tipo do Aranhaverso, enquanto o restante vai ser aquela animação hiper realista da Pixar. O que sabemos no geral é que esse filme parece muito mais necessário do que o quarto. Bom, agora você já tem tudo o que você precisa para assistir Toy Story 5, dia 18 de junho, nos cinemas. Me conta aqui embaixo como tá a sua expectativa, hein? Até o próximo vídeo.